agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos dado livramento de tantas coisas. Mas nessa noite, Senhor, temos os nossos pedidos, nossos clamores a Te pedir, Senhor. Eu te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, venha atender-nos, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, venha, Senhor, sondar o nosso coração e saber o que está em nossos corações, Senhor. Não como se fôssemos um rei, Senhor, mas fazemos pedidos de filhos, Senhor. Filhos que te pedem, Senhor, coisas que para ti muitas vezes não são nada, Senhor, mas para nós é muito. Mas Deus, te pedimos o teu revestimento sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Queria que não podia ser diferente hoje, né? Queria que você abrisse a Bíblia em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 6. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Então todo mundo achou. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouviria falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém. Amém. Todas as vezes que eu começo, eu estava hoje em casa, minha esposa estava em casa, ele ia sair para fazer a relatório dela na universidade, e aí eu ia começar a orar e ela queria conversar comigo, eu disse, eu não vou esperar ela aí sair a poder ficar um tempo ali contigo, né? E ela saiu e eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor. Mas foi uma coisa tão natural que aconteceu comigo hoje, que o computador que estava passando as músicas deu pau. Eu liguei de novo o computador. E aí eu disse, Deus, olha, eu não sei o que eu vou pregar hoje à noite na Timbó. Tem tantas palavras que eu podia pregar. E Deus trouxe uma palavrinha hoje. A gente, eu acho que se terminasse o culto agora, estava bem feito. Que se chama fé. E a gente, às vezes, é uma palavra que às vezes eu me pergunto assim, fé. Será que é simplesmente acreditar naquilo que não se vê? Fé é simplesmente encarar alguma promessa de alguém? E eu digo, Senhor, me faz entender o que é fé, literalmente. Sei que eu não vou conseguir a dimensão de que Tu és a fé. Mas eu queria entender. E Deus começou a ministrar coisas no meu coração, me mostrando as situações do mundo hoje. Hoje o mundo tem fé. Hoje as pessoas a cada vez mais correndo atrás de coisas. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Se for possível passar por cima das pessoas, passa. Vocês eu acho que têm visto muito mais do que eu. Né? E às vezes, parte de vocês que a gente pensa muitas vezes que é só fora da igreja, mas quando a gente vem para a igreja, num lugar que a gente não espera, ali acontece também. Porque passou a vida a ser uma concorrência de pessoas em que melhor estado
nós estamos do que as outras. Passou a ser uma competição. Quem tem um jardim melhor? Opa, o carro dele já trocou, então eu quero tocar de carro também. Se um ouvir falar, não, fulano de tal comprou uma roupa nova. Não, não pode. Se for uma mulher, já fica perguntando ao marido, eu estou a fim de comprar uma roupa nova. O marido nem sabe, mas ela fica, e seu marido, ele fica assim, não, preciso ajeitar o meu carro. As nossas cobiças estão muitas vezes dominando os nossos corações, tomando o local, ou o local verdadeiramente onde o nosso coração deveria estar. Meu pai, ele é pastor, né? Mora em Araçu, eu tenho uma família de pastores, né? Eu cresci muito nesse meio. E eu estava a falar com ele, toda semana eu ligo para ele, né? E meu pai é assim, como um herói ainda para mim, né? E eu tenho muita referência e sempre peço muito conselhos a ele, extremamente, muito sábio. E ele começa a dizer assim, meu filho, não desista daquilo que Deus está colocando em seu coração. Porque Deus tem um plano e um propósito na tua vida antes de você existir. Porque se você decidir aceder para o mundo, sabe alguma coisa? Você sofrerá para voltar ao plano que Deus traçou para você. A gente tem essa concepção de que a gente escuta muito ditado, ou vem pelo amor, ou vem pela... Mas parece que o povo só gosta de vir pela dor. Querido, hoje você está aqui, viemos pelo amor. Pense em você vir para um local de graça e de paz, para você ser feliz, sem precisar doer. É quando eu começo a pensar nessa história de Jó, eu acho que todo mundo já está cansado de saber quem é Jó. Até o mundo já fala, esse cara tem uma paciência de Jó. É ou não é? Você já viu muita gente falar, porque já foi rotulado. Mas pense comigo aí. Pense na maior fábrica daqui de Timbó. E esse cara fosse Jó. Qual a maior fábrica daqui? Uma fábrica mais... Metiza? Miller? 12. Vamos botar aí. Jó era o dono da Miller. Pronto. O nome da fábrica não era Miller, ia ser Jó. Jó Fogões. Jó. Então, pense comigo. Jó tinha tudo. Seus filhos tinham do bom e do melhor. E como se não bastasse mais, Jó, todos os dias, pedia perdão pelos pecados dos seus filhos que fizeram e que iriam fazer. Jó não era só um homem bem-sucedido, preste atenção, dentro da sua capacidade financeira não, mas também espiritualmente. Pense aí comigo. Um cara que se desviava das intenções do mundo porque servia ao Deus e Deus abençoava ele. Eu fico até invejando um pouco assim, Jó, por essa parte, né? De saber assim, poxa, o homem tinha tudo, tinha filho, tinha tudo. E ele era um homem abençoado por Deus. Mas deu na telha de Satanás, de rodear a terra e descobriu uma coisa fascinante com Deus. Olha, Deus, tem um cara que eu posso provar aí. E Deus, parece que Jó podia até pensar assim, eu não tive pecado nenhum, nem conjecturei nada para que eu viesse sucumbir. Mas um tratado
nada. E a briga era entre Deus e Satanás. Então Jó entrou na história no meio de gaiato. Oi. Era um homem que era bem sucedido, tanto financeiramente quanto espiritualmente. E por que ele sofreu? Talvez vocês estejam se perguntando. Pô, eu fiz na minha vida tudo certinho. Pô, eu nem fiz tanto certinho assim, pastor. Eu fiz muita coisa errada, mas não devia estar sofrendo o que eu estou sofrendo hoje, não. O porquê eu cheguei assim na minha vida. Você já parou para pensar? Tem gente que você pergunta assim, pô, pastor, esses caras do plenário que roubam tanto, é muito melhor de vida do que eu. O que está acontecendo comigo? Será que eu tenho que fazer uma sessão do descarrego na minha vida? Será que eu tenho que ir na praia, como diz muito, tomar um banho de sal grosso para ver se essa zica vai embora? Essas mazelas. Quando Jó ele começa a perceber que ele está perdendo tudo, a história conta que todos os seus filhos morreram. Todo gado foi embora. Todo o dinheiro que ele tinha, e como se não vindasse mais, o que lhe restou foi uma doença. E a palavra diz que para ele se coçar, ele tinha que se coçar com caco de telhas. E quem que restou dessa história? A mulher de Jó. Imagine você numa situação dessa e sobra a tua mulher para te falar, abandona esse teu Deus. Por que Jó não deixou de adorar Deus? Jó tem uma frase célebre que diz assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma frase que marca muito a história de Jó. Jó, muita gente diz assim, eu queria ter a paciência de Jó. Eu pergunto a você, quem disse que Jó teve paciência? A primeira coisa que Jó diz assim, maldito dia que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. O que ele está dizendo? Ele está revoltado. A culpa disso aqui tudinho sou eu. Você deve notar que o cara estava em depressão. Estava ou não estava? Parece uma coisa desse século, depressão. Não, mas depressão já existia. Só o nome que não. Mas Jó estava se culpando por tudo aquilo que aconteceu. E se não bastasse a mulher dele dizer assim, Jó, abandona esse teu Deus. Ele já te deixou assim. Acho que se eu fosse Jó, eu acho que eu talvez orava assim, Senhor, tu já levaste tudinho, porque tu não leva ela, Senhor. Se fosse tu numa história dessa, fosse teu marido ali, aperreando teu juízo, tu já chega de ferida, Senhor, leva ele, Senhor, que o negócio está difícil. Mas Jó, ele não responde à mulher. Jó, ele fica ali. E página de vocês que vieram mais amigos de Jó, para questionar Jó. E é onde que eu quero entrar aqui hoje com você. Para que você tenha uma vida vitoriosa no Senhor. Uma vida de fé que Deus surpreenderá você. Muitas vezes a gente precisa de uma atitude de fé. E a gente fica no meio do caminho sucumbindo. Porque falta das nossas atitudes. Sabe alguma coisa? Deus é o centro da nossa vida. Jó diz uma coisa aqui no capítulo 42, diz assim, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó, já no final do livro, ele estava reconhecendo que tudo aquilo que ele viveu não era nada para o que Deus era. Você já está assim numa vida de você que você não aguenta mais? Sabe o que a gente está faltando fazer? Reconhecer Deus como nosso Senhor. Dizer, Deus, olha, eu não tenho forças mais
para com essa minha luta. Por isso eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco porque eu já não aguento mais. A minha esposa já foi embora. Eu começo a pensar em certas coisas que as pessoas dizem assim: eu quero viver o meu milagre. Mas, olha, vamos parar para pensar o que é milagre. É uma coisa que é feita sem a sua intervenção. É ou não é? Milagre é feito por quem? Deus. Por Deus, e unicamente. Tu não entra nessa coisa só nessa história só para receber. É ou não é? E aí quando vem a história, Deus ele só vai agir quando as nossas forças acabarem. Sabe por quê? Porque nessa história quem tem que ser glorificado é o Senhor. Amém. É o Deus Todo-Poderoso. É quando você vai dizer assim: olha Deus, eu não tenho força nenhuma, mas o teu Espírito me dominará e ele fará a obra ser completa em minha vida. Por isso que Jó vai dizer: bem sei que tu não podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Acho que se bem nós soubéssemos, a gente diz assim: eu sei que nenhum dos teus caminhos podem ser frustrados, que se frustrem os nossos. A gente tem uma ideia de fazer uns planos na nossa cabeça. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu tenho aquele carro para comprar aquela casa. Aí a gente não pergunta a Deus. Aí depois está quebrando a cara. Muita gente já chega lá na igreja: pastor, eu queria que o senhor orasse para mim, por mim. Chegou uma pessoa já na igreja e disse assim: queria que o senhor orasse por mim, pastor. Eu disse: o que aconteceu? Não, porque eu fiz isso, e agora eu estou falando com você. Eu disse: querida, por que não veio antes de me perguntar, para a gente orar, para depois você fazer? Não, mas eu já fiz. Eu disse: eu não vou orar não. A pessoa ficou irada comigo. Eu disse: querida, em vez de eu orar antes para que você fizesse, você quer que eu venha ser remédio para a sua vida? Depois que já fez, a gente tem que aprender a não trilhar os caminhos sem a direção de Deus. A gente tem que aprender antes de ir no caminho: Senhor, guia o meu caminho. Guia o meu caminho porque eu quero fazer a coisa certa. Eu quero fazer a coisa que tu tem que direcionar. Por isso, Senhor, me coloca dentro de uma reta. E aí tem erro. Eu digo ao Senhor: Senhor, os meus planos, que seja o teu. Mas aí, querido, eu vou dizer uma verdade: eu fico impaciente, porque Deus não é nada convencional. E Ele tem uma tal de espera que me deixa louco. Que me deixa muitas vezes sem paciência. Parece que Deus só me dá as coisas quando eu já não suporto mais, que eu não quero. Senhor, eu fico até brincando com minha esposa pede uma coisa em 10 minutinhos, Deus dá um outro dia. Eu disse: Senhor, aí é covardia. Comigo o Senhor passa dias e dias, e com ela 10 minutos, Senhor. Eu sou teu filho também. Eu fico até brincando com Deus com isso. Mas parece que é uma verdade. Por quê? O que Deus quer matar em nós é o nosso orgulho e a nossa prepotência. Essa coisa de a gente achar que nós temos a solução e vamos fazer. Por quê? Eu tenho saúde para trabalhar, então eu vou conseguir. Querido, tudo que temos e que conquistamos é o Senhor que nos dá. Amém. Se você concorda com isso ou não, isso é um problema seu. Uma coisa bem facinho de sair é saúde. Tem gente, eu fico pasmo como as pessoas no início da vida lutam para ganhar dinheiro e no final dela gasta dinheiro todinho com saúde. Você já parou para pensar nisso? Como atores e grandes empresários passam a vida todinha. E quando se não bastasse, se não é saúde, os filhos drogados, a família destruída, que tudo se acaba, todo o dinheiro que ele conquistou,
parece que tem um rabo com a boca bem grande, com um ventilador de sucção, para ir embora tudinho. Querido, eu não estou dizendo, estou querendo trazer uma praga para você, não. Eu estou querendo mostrar um caminho que é mais fácil de a gente viver. Uma situação que ou vai ser com Deus ou com Deus. Com Deus não há erro. Com Deus não há erro. Você já viu Deus errar? Não. Não, por isso que Ele criou você, não? Eu não sou um erro de Deus, eu sou um acerto de Deus. E você tem que dizer para você mesmo, eu sou um acerto de Deus. Porque Deus não erra. Sabe por que se eu sou um acerto de Deus, eu estou aqui hoje e Deus queria que eu ouvisse essa palavra. Amém? Amém. E uma coisa que eu digo a vocês, Deus não foi feito para ser entendido. Você já se questionou dizendo assim, eu queria entender Deus, porque eu não sei porque eu passo por isso. E até eu escutei há umas semanas atrás um cara que, um pseudo cara que diz que é um ateu. E estava lá questionando e Deus não existia. E eu assisti naquela entrevista, o entrevistador nem cristão era. Eu acho que de tanta pergunta que ele fez, ele se embananou, não sabia nem o que responder mais. De tanta coisa. Por quê? Porque cabe a nós, muitas vezes, querer interpretar o que Deus quer dizer. Queridos, a gente tem que colocar na cabeça que Deus não foi feito para ser entendido. Deus foi feito para ser vivido. Ser seguido. Ou você segue ou você morre. Já escutou uma história dessa? Ou vai ou racha. É a mesma história com Deus. Ou sabe uma coisa, tem muita gente, querido. Eu vivi uma vida, às vezes, meio troncha, sabe? Eu era filho de pastor, mas aos 17, 18 anos eu decidi viver uns caminhos errados. Quem se cansou nessa história? Deus não, Deus só ficou esperando lá. Fez eu voltar. E a gente às vezes tenta fazer com as nossas forças, sair pelo caminho. Não preciso de Deus não. Deus fala, não, vai lá, não, na frente eu te encontro. É ou não é? Porque quem vai ter que voltar pelo caminho da onde que a gente foi somos nós. Ou mais cedo ou mais tarde. Mas aprove a Deus que existe um amor em Deus que nos faz chegar ali naquele local. Porque se não fosse pelo amor, a gente estava em sérios problemas. Concorda comigo? Sim. E aqui no final diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Eu encerro essa mensagem hoje, uma coisa assim bem simples e clara. Com tanta coisa que a gente já ouviu, acho que Deus, quem percebeu, né, viu que Deus já estava ministrando através dos testemunhos. A gente tem uma decisão muito simples na nossa vida. Ou a gente vai ouvir falar desse Deus muito, ou a gente vai querer ver Deus para a glória. E para isso a gente tem que viver Deus. Amém. Diz a história que o dono de uma empresa, ele todo dia acabava o almoço, reunia os funcionários no auditório e falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não me faz ver dispostos. E ele mansamente as águas tranquilas. E ali dizia o salmo todo lindo. E quando ele acabava, o zelador ia lá limpar as coisas. Vai lá, limpe logo. Todo cheio de agonia com o zelador. O zelador ia lá. Chegou um dia em que esse patrão estava rouco. E ele perguntava: o que pode falar? O que pode falar? Mas é uma palavra boba. Põe lá o zelador para falar. O patrão disse, ó. E o zelador lá, humilde, subiu lá naquele local e fez o que o patrão disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Quando aquele zelador terminou de falar aquilo, aquele salmo, a plateia inteira estava chorando. E aí o patrão subiu, nervoso, e perguntou a ele: o que é que você fez de diferente do que eu fiz? Simplesmente você falou a mesma coisa que eu falo todo esse tempo. E aí o zelador, muito humilde, virou para ele e disse assim: você conhece o salmo do pastor? Eu conheço o pastor dos salmos. Essa é a nossa decisão. Ou a gente conhece o pastor do salmo, ou a gente só vai viver conhecendo o salmo do pastor. A gente vai chegar em casa, vai deixar a Bíblia aberta lá na estante, achando que a Bíblia pode falar alguma coisa sozinha. Ou a gente vai se dedicar a Deus: tu mudasse a minha vida, tu mudasse o meu interior. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor do que fui ontem. Amém? Amém. Que possamos seguir um exemplo do de Jó. Que a nossa vida seja uma mudança. Dizer assim: olha, Deus, eu estou cansado de ouvir falar. Eu quero ter as experiências contigo. Eu já tive experiências parecidas com a da Marta, né? Eu acho que para mim, quando as pessoas encontram Jesus, até no filme eu choro que nem um menino. Minha esposa já não pode ver nenhum filme de romance. Ontem a gente estava vendo um filme de comédia romântica, minha esposa já estava: ai, linda, linda. Já estava lá chorando. E eu brinco com ela, né? Já está chorando. Ela disse, ela fica brincando lá e tal. Mas quando é para essas conversões, eu já sou mais mole do que ela. Aí eu já choro que nem manteiga derretida, né? Em alguns filmes que eu vejo, porque eu não aguento ver pessoas que ao longo da vida sofreram, mas hoje vê a glória de Deus, vê a transformação de Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos baixar as nossas cabeças. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, aprendemos que não adianta viver longe de ti, Senhor. Se não for aos teus pés, Senhor, não há nada que possamos fazer, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos dá uma vida, Senhor, íntegra ao teu lado, Senhor. Deus, nos ensina a ser homem reto, Senhor. Pessoas, Senhor, que tendem a professar o teu nome, Senhor, com sinceridade, Senhor. Pessoas que decidam viver, Senhor, o melhor que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajuda a ser exemplo dentro das nossas casas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser crente verdadeiro dentro das nossas casas, num lugar que é mais difícil, Senhor. Deus, para que na hora que possamos sair, o povo possa entender que o Senhor age dentro de nós, Senhor. Deus, que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, abençoa-nos aqui, Senhor. Nos faz que a tua mensagem entre cada dia mais profunda em nossos corações. Deus, nos abençoa hoje aqui. Nos leve em paz para casa, Senhor. Que seja um regresso, mas com o Senhor falando aos nossos corações. Por isso, Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Amém. Amém.